Olá, muito boa noite para todo mundo. Trazendo na bagagem e no rosto a poeira da viagem, é com muito gosto que a comitiva do Terra Viva DBO na TV anuncia a sua chegada a esta freguesia para rever velhas amizades e contar as novidades trazidas por nós de outras paragens. E começando já a nossa função novidadeira, a gente faz a apresentação da prosa abrideira do dia. O serviço de fazer direito à combinação de touro certo para a vaca mais indicada, logicamente que é muito complicado. Mas se o companheiro ou companheira boiadeiros estão enfrentando dificuldade com isso e quiserem pegar um atalho para ajudar no trabalho e arrumar solução para alguma questão mal resolvida na lida, é só prestar atenção na apresentação da nossa sessão Raças e Cruzamentos, com o zootecnista Alexandre Zadra. E a pergunta de hoje veio lá do município de Aquino de Apuí, no Amazonas, e foi mandada pelo Vando. Ele está trabalhando na fazenda com cruzamento de Angus em vaca Bramanel, que é a mestiça de Brahman com Nelore, né? A ideia dele agora é escolher o melhor garrote desses cruzados que nasceram na propriedade para fazer o repasse das fêmeas que vão ser inseminadas nas próximas estações de monta. E está querendo saber o que é que pode acontecer com os filhos deste animal em relação a chifre e pelagem. Pois então eu saio de banda agora para assuntar e aprender com o que é que o Zadra vai falar. Olá, amigos do DBO na TV. Bem, Vando, esses animais, antes de tudo, não são considerados reprodutores, filhos de Angus com Bramanel. Mas podemos responder a sua pergunta por outro lado. Se a gente usar um Bramanel ou um zebu com chifre sobre a meio sangue Angus Nelore, que seria o mesmo caso praticamente, a gente pode gerar animais com um toco de chifre, com um batoque, e como também pode gerar animais mochos, já que o mocho é dominante. Mas você está gerando 75% de sangue zebuíno, então eles são animais que podem gerar animais com chifre sim, isso não tenha dúvida. Outra questão em relação à pelagem, serão animais com pelo muito curto e quando a gente usa um zebu na meio sangue, que seria o mesmo caso, eles nascem praticamente quase todos cinza ou com aquela coloração rapé, que é um marrom, né? Então são animais com pelo curto e marrons ou cinza, acinzentados. Alguns podem nascer até brancos, que é 10%, aí nasce branco, ok? Mas, repito, não consideramos touro esses bois meio sangue Angus Bramanel, ok? Espero ter respondido sua pergunta, Vando. Um abraço para o pessoal de Apuí e um abraço a todos. Vamos para o campo! Tá certo então, e sem ter precisão de esticar demais a jornada, e antes de deixar a mula madrinha derreada, a gente faz aqui uma rápida parada e volta para a estrada logo em seguida. Aguarde. Tem companheiro fazendeiro que acha que sim, tem outros pecuaristas que dizem que não, mas o fato verdadeiro é que os especialistas em pecuária leiteira no Brasil, até recentemente, não tinham ainda uma resposta fechada e comprovada em relação à influência do tamanho da vaca zebuína na sua produção ao longo de cada lactação. Mas com o avançamento dos estudos a respeito dessa questão, muitas dúvidas já foram resolvidas e para ajudar a dar uma orientação segura para a amiga produtora sobre a relação entre o peso da matriz e o tamanho da sua produção, a gente vai ter a satisfação de conversar aqui com a zootecnista Bruna Ortolani, pesquisadora do IZEU, Instituto de Zootecnia da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, que vai participar da função falando ao vivo pelo computador diretamente de Goiânia, a capital do Goiás. Boa noite, Bruna. Muito obrigado pela sua gentileza e boa vontade para atender a gente. Fazia tempo que você não aparecia por aqui, né? Seja muito bem-vinda. Boa noite. Estava com saudades já de participar. Pois é, e os nossos companheiros boiadeiros e boiadeiras do Brasil inteiro também estavam com saudades da sua prosa e das suas informações, viu? Ô, Bruna, quais foram as dificuldades encontradas pelos pesquisadores em relação a dados e informações, né, a respeito do peso e desempenho da vacada leiteira de genética zebuína no Brasil? Você já falou aí a dificuldade, né? A dificuldade foram justamente os dados, né? Infelizmente, assim, a gente melhorou muito, né, na coleta de dados, a gente não pode negar isso, né? Se a gente pegar lá atrás e agora,
Mas assim, ainda faltam muitos dados, né? Faltam algumas coletas acontecerem, né? Talvez conscientização, né? E aí cabe a nós, né, trazer isso. E um deles é exatamente o que a gente queria avaliar, que é o caso dos pesos, né, dos animais. Isso ainda na pecuária leiteira, a gente ainda tem grandes dificuldades de coleta, pela estrutura das propriedades, né, e pelo manejo e rotina mesmo dos pecuaristas. Ô Bruno, agora por que é importante para o pecuarista, produtor de leite, né, para ele mesmo, anotar todas as informações sobre o seu plantel no dia a dia da fazenda, não só sobre produção de leite de cada vaca, né? É tudo, né, Bruna? Isso. A gente, né, enxerga hoje, né, que o produtor de leite, né, e aí principalmente vamos falar aí dos zebuínos, né, se conscientizaram, né, dessa importância de melhorar o seu rebanho através dos dados, né, das informações que a gente tem aí nos programas de melhoramento que eles participam, né, até na hora de escolha de um touro no sumário, né, nas centrais, eles se conscientizaram disso. Só que a importância desses dados é justamente para contribuir mais com isso, né? Porque hoje, por exemplo, antigamente a gente escolhia um touro, né? Fazia um acasalamento só pela produção de leite, a gente pensava, né? Hoje a gente já evoluiu e está aí pensando em características de qualidade do leite, né? Em reprodução. E aí, todos esses dados que a gente coleta, quanto mais a gente conseguir coletar, mais a gente vai ter informação nos programas e mais isso retorna para o produtor com precisão, né? Porque hoje a gente tem um erro muito grande associado devido, vamos falar assim, esses buracos que a gente tem nos bancos de dados, que a gente costuma dizer, né? Então, assim, essa coleta dia a dia de todas as informações, como é o manejo, se é a pasto, se não é, peso, tudo isso é muito importante. Regime de ordenha. Agora, como é que foi feita essa pesquisa aí sobre peso e produção, né? E quais foram as instituições que participaram dela, Bruna? A gente teve a participação das associações, né, no caso a ABCZ e a ABCGIL, né, contribuindo aí com os dados que eles já recebem, né, dos produtores. E aí, mediante esse banco de dados que a gente tinha, a gente entrou em contato com alguns produtores que a gente já sabia que faziam essas coletas, principalmente de peso, né, que no caso foram a fazendas de São Paulo e Minas, Santana da Serra, né, Gir Leiteiro FB, Calciolândia e Cancan, né, que contribuíram muito com esses pesos, eram as fazendas que mais tinham esse volume na época para agir leiteiro. Então, a gente pegou esses dados, né, junto com as associações para a produção de leite, genealogia. Agora, basicamente falando assim no geral, como é que eram essas vacas que participaram do estudo, Bruna? Como eu falei, eram vacas de leiteiro, né, todas cadastradas aí nos programas, né, registradas, e que tinham essas informações, né, ou para produção de leite ou para peso da vaca, né, e aí a gente vê que a gente teve um volume muito maior para dados de produção de leite. E, em tese, a gente trabalhou aí com animais, uma faixa bem grande, aí, desde 1978, se a gente pegar desde as datas de nascimento até em torno de 2018, aí, com os últimos dados de lactação, né? Então, foi um período aí bem amplo quando a gente fala. Mas a ideia era porque a gente queria acompanhar a evolução desses dados, né? Ao longo das lactações e da vida desse animal. E qual foi o trato dessas vacas durante o tempo que demorou a pesquisa, Bruna? Na verdade, assim, o tempo da pesquisa, ele foi de banco de dados, né? Então, esses animais já tinham essas informações, a gente extraiu do banco, né? Não estava acontecendo simultâneo. Mas todos os animais, eles estavam em regime de pasto, que é aí o característico dos nossos zebuínos aí, do gir leiteiro principalmente, né? E todos eles, a gente tinha esse manejo. A gente teve esse apoio das propriedades também, né, para nos detalhar o manejo, porque lá nos dados a gente recebe, regime a pasto, regime semi, mas assim, os detalhes de como era o trato. Então a gente tinha nas 3 fazendas, né, esses animais a pasto, recebendo suplementação apenas no período de seca, né, de silagem, e fora isso em capim mesmo, em pastagem durante as águas. Ô Bruno, agora explicando assim para a gente que não é cientista, né? Qual foi a conclusão do estudo em relação à influência do tamanho da vaca na sua produção? A primeira coisa que a gente queria, a gente entendeu o objetivo, né? O que a gente queria com essa pesquisa? Era a gente ver se tinha alguma associação, porque a gente sabe que o produtor selecionou para a produção de leite, né? A gente pega lá as produções das vacas Gir lá em 1980 e pega hoje, é totalmente diferente, né? Então a gente sabe que houve um processo de seleção para isso. E a gente queria ver como o peso desses animais se comportou em paralelo, para a gente verificar se geneticamente teve alguma associação e algum impacto sobre isso. E aí, com os dados, o que a gente identificou?
que houve uma associação positiva, vamos falar assim, entre essas duas características, porém a gente diz não fortemente associadas. Significa o quê? Que à medida que aumenta a produção de leite a largos passos, vamos falar assim, o peso também não cresce a largos passos, não é na mesma proporção, mas existe uma correlação positiva. Porém, entre o nosso detalhe que você me fez a primeira pergunta, qual foi a dificuldade, né, que a gente teve? A gente viu um erro muito grande associado, e isso se deve ao quê? Ao baixo volume, né, de dados para peso. Daí a nossa insistência, né, de ter que coletar mais esses dados para a gente trazer informações cada vez mais precisas. Ô Bruno, agora pensando no tamanho, né, da vaca, logicamente que o animal maior, ele come mais. Isso não vai aumentar o custo de produção e diminuir a lucratividade da propriedade se você seleciona as vacas maiores? Exatamente, né? E a gente queria achar a correlação e aí trazer isso para a discussão, né? Porque vamos pensar assim, não só em questão de produção, mas em questão de sustentabilidade, pensando no sistema de produção que é do zebuíno, né? A pasto, né? Então, claro, se eu tenho uma vaca maior, ela tem uma demanda nutricional maior, lógico, né? Mas ela tem uma demanda maior, mas ela vai produzir mais leite, já que é positiva, né, a associação. Só que aí vem uma característica, assim, fundamental, né? A gente sabe que a vaca, quando ela é mais jovem, né, ela está em crescimento, são as novilhas, ela produz uma proporção de leite menor. À medida que ela vai se tornando adulta, ela começa a aumentar essas produções, né? Claro, respeitando o potencial genético de cada animal. E aí, no final da vida, ela reduz novamente as produções. Só que se eu seleciono para animais maiores, a demanda dela não vai mudar. Ela continua com uma exigência maior. E aí a gente coloca aquele conceito de longevidade, que é fundamental para os rebanhos leiteiros. E aí, será que essa conta fecha no final, né? Então é a gente ponderar essas questões. Agora, Bruna, o Brasil é um país gigantesco, né? Esses resultados apurados nesse estudo servem para outras raças leiteiras de genética zebuína em outras regiões do país? Então, é mais adequado a gente utilizar os dados zebuínos, né? O que a gente tem feito não só na parte de melhoramento, mas em nutrição, a gente tem tentado, né, levantar esses dados de forma nos zebuínos, porque acaba que a gente ainda utiliza muita coisa do taurino, né, do holandês principalmente, né? E a gente sabe que é muito diferente, a demanda, né, a necessidade energética de uma vaca holandesa e de uma zebuína é completamente diferente, os sistemas de produção também. Para os zebuínos, a gente pode adaptar, claro, de forma um pouco mais precisa, porém, né, claro, o ideal era que a gente tivesse específico para cada tipo de animal, até porque o processo de seleção no guzerá leiteiro, por exemplo, foi diferente do que do gir, né? Então, assim, mais de forma mais aproximada é mais adequado, sim. Ô, Bruna, para a gente não confundir uma coisa com a outra, né? Qual é a diferença entre tamanho da vaca e condição física dela? É totalmente diferente, né? Tamanho, a gente está falando de tamanho, né? Visual, né? Porque se a gente pegar lá no início da seleção do zebu, né? Quando a gente tinha aquela visão ainda meio do zebu para zoológico, né? Quando a gente conta a história dos zebuínos, né? Da chegada, era quanto maior o animal, né? Mais vistoso ele era, aquele impacto. Então, isso é tamanho, né? Quando a gente fala de condição corporal, a gente está falando um pouco de score corporal que a gente usa, né? Então, é a condição que esse animal tá. Quando a gente fala para pessoas, a questão do tá gordo, tá magro, né? Então, para a vaca seria isso, né? E isso tem um impacto importantíssimo, né? Sobre a produtividade do animal e diversas características. Bom, tamanho e condição física também influenciam muito a eficiência reprodutiva da vaca, né, Bruna? Claro, porque a condição física, que é o score, né? Ele vai dizer se essa vaca, vamos falar assim, tá bem nutrida, tá em excesso, né? Ele vai dizer em relação à nutrição desse animal. E aí a questão de reprodução totalmente associada. Quando a gente tem até um conceito, né, que a gente nunca esquece, quando a gente aprende logo no começo na universidade, é a questão dos copinhos. A gente brinca que o animal ele tem copinhos dentro dele, né? E a prioridade dele é a sua mantência, ele quer viver. Então, primeiro, ele tem que atender essa exigência de mantência, que é o primeiro copinho. À medida que ele completa esse copinho, ele vai transbordando para os demais. Então, aí ele atendeu a sua mantência, ele vai passar para a sua produção, né? Para produzir o seu leite ou a sua carne. E aí, dentro desses copinhos, a reprodução é a última. É a última coisa que o animal vai pensar em fazer é se reproduzir. Primeiro, ele quer estar dentro das suas condições. Então, os copinhos eu acho que é perfeito. Muito bom. Ô, Bruna, queria agradecer demais a sua participação. Vamos ver se a gente não demora mais para conversar tanto assim, né? Muito obrigado, viu, Bruna? Obrigado, um abração para você e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Na pileta boiadeira que tem na entrada da freguesia, a pionada vai matar a sede da montaria e fazer parada para descansar a boiada, retomando ali da marchadeira logo em seguida, trazendo então para a nossa discussão o caso que foi passado por boi gordo no mercado, que será anunciado agora pela seguinte manchete chamadeira. O fazendeiro continua retirado do serviço com mestiço, o trabalhador brasileiro está alongado por falta de dinheiro, enquanto isso o comprador de boiada, que de bobo tem só o jeito de dar risada, está aproveitando para derrubar o valor da arroba e empurrar o carretão na descida da ribanceira. O Terra Viva DBO na TV volta dentro de 3 minutos e mais um tiquinho, aguarde. Tendo fechado um gado de qualidade, o compadre Zé Trindade foi para a cidade para sondar a Praça Boiadeira e voltou para o tabuado trazendo dessa lida perguntadeira a seguinte informação a respeito do mercado do boi gordo e da sua cotação. Os companheiros e companheiras boiadeiros, mesmo os que não são muito erados, já estão cansados de saber que o mês de janeiro inteiro, é de paradeira geral e nacional, e não só na nossa Praça Boiadeira. A verdade verdadeira, então, é que o Brasil só vai voltar ao seu funcionamento normal lá para fevereiro, isso contando ainda com os dias de serviço que vão ser perdidos no Carnaval. A parte principal da explicação é que muita gente tira férias agora para aproveitar o verão e, logicamente, que esta situação mexe com a circulação de mercadorias e o andamento da economia. Acontece que esta época do ano é de grande aperto financeiro para o trabalhador brasileiro, porque no Natal o Papai Noel passou, mas não deixou presente e ainda largou um saco cheio de contas urgentes, que o vivente está fazendo penitência para pagar. O resultado é que o povo todo está de novo padecendo de grave inapetência de carne, e não exatamente por uma questão de paladar ou preferência, mas sim de carência de dinheiro, Ao mesmo tempo, os frigoríficos que tinham parado para fazer manutenção de prédios e equipamentos já estão voltando a trabalhar, o que deveria provocar um aumento na demanda por gado terminado na nossa Praça Boiadeira. Mas com o consumidor desaparecido e o movimento no balcão do açougue estando assim ridículo e desmilinguido, o comprador de boiada, que conhece os enleios e devorteios do mercado de cor e salteado, já está aproveitando a situação e correndo o trecho com facão derriçador de preço na mão. E pelo menos por enquanto, o sujeito está tendo algum sucesso nesta sua má intenção, mas o caso é de esperar para ver qual vai ser a reação do companheiro fazendeiro, que continua retirado do serviço com mestiço e ainda não está querendo saber de negociação de gado. Por outro lado, mesmo com um excelente resultado na primeira semana do ano presente, o setor exportador já não está mais com a mesma animação do ano passado. Isso porque o comprador chinês, que é o nosso maior e mais encrenqueiro freguês, está encostando a faca no peito dos frigoríficos brasileiros e querendo redução no preço. Por conta dessa pressão derrubadeira, só de segunda-feira passada até agora, o animal criado de acordo com o figurino exigido pelo importador oriental despencou R$ 10 na Praça Paulista para R$ 270, isso em valor bruto, Juntando tudo, no balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 17 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que a arroba caiu em 15 delas e subiu só em 2. Em Barretos e em Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, o boi foi derrubado para R$ 266, a prazo e livre do Fundo Rural. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o macho desceu para R$ 271. Mas no norte mineiro, a vaca reagiu e subiu para R$ 251. A fêmea também aumentou no sudeste de Mato Grosso, para R$ 236,50. Já em Cuiabá, capital do estado, o boi piorou para R$ 246,50. No sudoeste matogrossense, o macho escorregou para R$ 248. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, o boi recuou para R$ 258 e a vaca para R$ 238,50. Em Dourados, o machado acertou só o macho, que foi cortado para R$ 256. No oeste da Bahia, o boi descambou para R$ 276 e a vaca para R$ 266. No sul baiano, o macho escorregou para R$ 271. No Espírito Santo, o valor máximo do boi agora é R$ 261 e da vaca R$ 253. No Acre, o fazendeiro que está precisando vender
está tendo de entregar macho por R$ 226,50 e fêmea por R$ 216,50. No norte do Tocantins, o boi já não passa mais de R$ 251 e a vaca de R$ 241,50. Caiu tudo também no noroeste do Paraná, com o macho passando para R$ 276 e a fêmea para R$ 251. No mesmo trieiro foi o oeste do Rio Grande do Sul, que trabalha agora com o boi a R$ 8,95 o quilo vivo, o que corresponde a R$ 268,50 por arroba. A vaca está saindo por R$ 8,10 o quilo ou R$ 243 por arroba. E em Pelotas, o macho se largou também para R$ 8,95 o quilo ou R$ 268,50 por arroba. A verdadeira serventia dessas modernagens foi de criar engrenagens para pôr meu coração debaixo de uma prisão. E a minha alma, antes regateira e hoje apartada da antiga calma, só padece. Se eu tivesse alguém a quem apelar, ou algum anjo para quem rezar, que eu soubesse que fosse mesmo me ajudar, eu faria uma prece para pedir que ele me tirasse daqui agora e me levasse embora, para qualquer lugar onde eu pudesse deixar de ser um vassalo humilhado que vale menos do que um cavalo. Conforme a gente já falou mais de uma vez, essas prosinhas rimadas recitadas aqui todo dia no fechamento da nossa apresentação, tiradas da simplicidade e da sinceridade da alma sertaneja, estão todas reunidas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que encantaram e inspiraram companheiros e companheiras cantadores, violeiros e trovadores ou não, por todo esse mundão do sertão brasileiro. Se o amigo e a amiga que compartilham deste gosto pela nossa verdadeira cultura roceira quiserem saber como fazer para adquirir um exemplar ou logo a coleção inteira, podem falar comigo diretamente, ligando para o meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. Sendo assim, a comitiva do Terra Viva DBO na TV já vai apagando as brasas da fogueira e pondo fim nesta nossa reunião conversadeira, prometendo voltar com uma nova função amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.